Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos no ar com Origem Minas, uma iniciativa do Sebrae e da FAENG que tem como objetivo fomentar o desenvolvimento, a competitividade e a diferenciação do agronegócio em Minas Gerais. Eu sou o Lucas Rage e hoje eu recebo o Armando Alves, da Serra Negra Doces. O Armando é 7 lagoano de berço, betinense de vivência e de lida, mais conhecido como o Homem do Doce. Ô Armando, você tá bom, velho? Não, bom demais. Melhor agora, Lucas. Bom dia. Bom dia demais. A todos aí. O Armando, para vocês que estão ouvindo, eu vou trazer um contexto aqui. Na hora que o Armando entrou pela porta do estúdio, eu falei, deu ruim. Então vamos ficar aqui a tarde inteira conversando. Porque você tem cara de ser bom de papo, Armando. A gente conversa um pouquinho, viu? Tem essa qualidade aí. Ô Armando, eu também tenho essa qualidade, então tá bom. Vamos lá. Com 2Q a gente dança. Vamos lá. O Homem do Doce. Como é que nasceu esse Homem do Doce aí? Como é que nasceu a Serra Negra? Rapaz, vamos lá então. Vamos por partes. Vamos por partes. O Homem do Doce foi uma brincadeira. A minha esposa, a Heloísa, né? Tem uma amiga lá que cuida da beleza dela lá. Cuida pra mim, né? Tá certo. Ela mora na rua de casa, então passava lá na porta de casa ou lá da fábrica lá e gritava: ô, Homem do Doce! Eita! Ô, Homem do Doce! Aí esse ficou bom. Aí começou. Um amigo meu foi e fez o slogan lá, o avatar lá. E ficou famoso hoje é o Homem do Doce. É o Homem do Doce. Serra Negra, 12, 13 anos de história. A Serra Negra tem em torno disso, 12, 13 anos. É pouco tempo, hein? Você tá novinho no mercado. Não, mas assim, eu tive... Mas você sempre trabalhou com doce? Não. Eu, na verdade, eu sou filho de caminhoneiro, né? Tem, como eu te disse aí antes do bate-papo aí, eu tenho o caminhão no sangue. Então, assim, através do caminhão eu comecei a trabalhar em usinas de concreto em 97. E trabalhei até 2017 nessa área. Então, como eu fui trabalhar em usinas de concreto, eu comecei a viajar muito. Ficava até 90 dias fora de casa, eu já fiquei. Diante disso, em meados de 2010, eu tive a ideia, eu já não estava aguentando mais esse negócio de cada dia num lugar e tal. Tem que saber até o lado da cama que levanta, porque... Meu Deus. Cada dia você acorda meio desorientado. Onde que eu tô? Onde eu tô, República, hotel, a casa, entendeu? Então, assim, isso me incomodava muito. Eu lembrei de um doce que minha avó fazia, em Sete Lagoas, o pé de moleque feito com rapadura. E eu, na minha cabeça aqui, eu falei, eu acho que esse negócio vai dar bom, porque aqui na região da Grande BH não tem esse doce. Só lá no sul de Minas, né? Então eu acho que eu vou começar a produzir esse doce e vender e parar de viajar. Cheguei em casa um belo dia lá, falei com a minha esposa que nós vamos viver de doce, não aguento mais viajar. Ficou louca, né? Que tinha um salário bom, né? Graças a Deus. E como assim, largar tudo e vender doce? Aí comecei a tive essa ideia. E vambora. Você usa a receita da sua avó ainda, nos doces? Engraçado que não é a receita da minha avó. Você acredita? A minha avó, infelizmente, não teve tempo de ver essa ideia que eu tive de... mas ela tá orgulhosa de você, viu, Armando? Certamente. Em 2015, Lucas, eu já estava fazendo o do pé de moleque, só que eu fazia da minha ideia, né? Fazia e levava pro pessoal no serviço para comer, levava pra família e tal. Mas aí você já estava vendendo? Não, como? Prova meu pé de moleque. Vocês vão testar o mercado, né? Vai que dá ruim. Pois é. Mas se fosse do jeito que eu tava fazendo, não ia dar bom, não. Eita. Uma hora ficava mole, outra hora ficava duro. Então, uma hora tinha que comer de colher, outra hora quase quebrava os dentes. Vamos lembrar que fazer doce é uma arte, né, Armando? Então, e eu sou filho de artista, viu? Opa. Meu pai é escultor nato. É mesmo? Autodidata, Geraldo Biter, que Deus o tenha. A minha casa é cheia de artista. Uai, que isso? Você é o ourives do doce, então, você é o cara do diesel pro doce. Exato. E é um trabalho manual. Fazer o doce é um trabalho manual. É aquela coisa da filigrama, olha, coloca mais aqui, tira mais de cá. E o doce tem uma identidade própria, né? Exato. E esse negócio da minha história com doce, Lucas, eu sempre falo em toda vez que eu vou comentar sobre, tem um anjo que Deus pôs aqui na terra para me ajudar, para mudar a minha vida. Em 2015,
eu estava numa empresa e saí já também, quando a obra parou, foi naquela época da Lava Jato, tudo parou, né? Sim. Aí essa obra parou também, enfim, eles queriam que eu fosse para outra cidade, no interior de São Paulo, para mudar para lá, eu não quis. Aí eu falei, não pode me dispensar que eu não quero viajar mais. Eu fui lá em Piranguinho. Eu já estava estudando... Sul de Minas? Sul de Minas. Essa é a terra, é a capital nacional do pé de moleque, né? A terra do pé de moleque. Barraca Amarela, Barraca Vermelha. O sítio São José lá do Edson, esse que eu vou falar. É. Rapaz, eu cheguei lá em Piranguinho perguntando lá, como é que faz doce e tal, você podia me dar uma dica aí pra eu poder... Meu Deus, velho, você chega pro doceiro e perguntar como é que faz, ele vai fechar a cara pra você, vai falar... Ninguém faz isso, né? É difícil, né? Fazer faz, mas é difícil, né? Aí, enfim, aí eu fui pra Itajubá, dormi lá na sexta-feira, no sábado eu amanheci lá em Piranguinho de novo, aí eu fui lá no sítio São José, que é onde eu falo que o anjo meu tava lá reservado lá pra mim, esperando lá. Cheguei lá, mas ele não tava lá não. Mas o filho dele recebeu lá muito bem e tal. Você bateu lá e falou, ô, tô de casa. Exato. Como é que tô querendo aprender a arte de fazer doces? Então, ele tinha um vídeo que rolava no programa do Rusto Marcelino, é um trilho do sabor. Sim. E eu assisti esse vídeo diversas vezes, sabe? Só que eu não consegui fazer. Aí eu cheguei lá, eu contei a história dele pra ele, através do vídeo, eu sabia da história dele. Eu sei quem você é. Exato. Eu falei, aí me apresentei, eu e minha filha mais nova e minha esposa. Sou lá de Betim e tal, meu nome é Armando. A hora que eu cheguei lá, pra você ter como é que a coisa flui, quando tem que fluir, né? Cheguei lá, tinha um monte de corpo de prova de concreto. Isso não é comum de se ver. Então, tem alguém do concreto aqui. Sim. Eu já achei uma pega. Boa. Pra conversar. Olha lá, eu tô vendo que tem alguém do concreto aqui. Eu acabei de sair de uma empresa de concreto e eu não consigo mais, eu não tô querendo mais viajar. Eu precisava de alguma coisa. Duas coisas que eu tinha em mente. Uma era conhecer Piranguinho, que é a cidade do pé de moleque, eu gostava demais e tal. E a outra é quem sabe você me falar o caminho das pedras para mim fazer o pé de moleque lá, que lá em Belo Horizonte, na região lá, não tem, para me cuidar da minha família sem ter que viajar. Eu não vou montar nada aqui perto de você, estou a 500 quilômetros de distância. Pode ficar sossegado que eu não vou te mandar, é só para me cuidar da minha família mesmo, sem precisar viajar. Aí, rapaz, o cara foi, você acredita que sabe o que ele fez? Ele bateu no meu costas e falou assim, vem aqui que eu vou te ensinar. Eu sempre... Você fez uma viagem de campo para aprender. Quanto tempo você ficou lá? Um dia. 2, 3 horas. É mesmo? É. Aí, Lucas, ele abriu a fábrica dele que estava fechada. Você vê a generosidade do cara. Abriu a porta da fábrica dele que estava fechada. Me ensinou tudo lá, me deu a receita, me falou tudo, enfim. Ainda me deu amendoim e rapadura na quantidade certa lá e falou, leve e faz. Se não der certo, você me liga. Eu fui fazer o doce em janeiro, isso era em novembro. Foi em janeiro que eu fui fazer, não deu certo. Aí você ligou e falou, deu ruim. Mas aí ele foi me dando as dicas, aí como eu tive lá, eu tive uma visão geral de como que era e tal. Aí eu fui fazendo minha regra de 3 aqui, para tantos quilos de amendoim e rapadura deu tanto, tal, até que eu conseguia montar a minha receita e daí pra cá começou. Aí nasceu o Serra Negra. Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Ah. Porque o que acontece? Como eu sou devoto de São José, olha só, o sítio do Edson lá, que é do meu anjo, lá chama Sítio São José. Uhum. Eu moro numa rua que chama São José dos Campos. Uai, pronto. Como é que vai ser o nome do doce? São José. Aí que o Sebrae entra. Eita. Aí você contou com Origem em Minas. Exatamente. E como é que foi essa história? Então, procuramos o Origem Minas para poder a gente... Você ainda era São José? Ainda era São José, pé de moleque São José. Eu, na minha cabeça, eu ia fazer só pé de moleque. Aí procuramos o Sebrae e tal, o pessoal do Origem Minas nos orientou lá a fazer... Isso tem quanto tempo? Eu acredito que deve ter uns 10 anos, viu? Um dos primeiros, então. Exato. A gente tá lá bem desde o início. Aí, Lucas, eles falaram comigo, ó, São José não vai poder. Porque em questão de viabilidade, você não vai, o INPI não vai liberar. Porque já existe empresas nesse segmento. Sim, o Instituto de Patentes. Isso, então não liberou, não dava viabilidade.
Aí, rapaz, eu falei, meu Deus, e agora? Como é que vai chamar o nome? Nossa. Meu Deus. Aí, um belo dia lá, eu sentado lá de fora lá de casa dá pra ver a serra. Lá onde meu sogro, meu falecido sogro, tem uma chácara. E a gente fazia doce lá de vez em quando e tal. Falei, ué, Serra Negra Doce. Aí entrei em contato custei esperar chegar segunda-feira. Vai entrar em contato com o pessoal. Eles consultaram lá junto à NPI, aí deu viabilidade, daí nasceu a Serra Negra Doces. Que bom. O Sebrae falou comigo, no dia que a gente foi para poder registrar, ele falou, Armando, o que você vai fazer? Eu falei, só pé de moleque, aí. Não, Armando, você não pode fazer só pé de moleque. Ah, mas por que não? Eu aprendi a fazer por pé de moleque. Eu vou vender só pé de moleque. Não, mano, pode ficar tranquilo que você vai fazer muito mais doce. Eu falei, não, gente. Mas enfim, Serra Negra Doces e aí, bom. Quantos doces vocês produzem? Tipos de doces vocês produzem hoje? Você sabe que hoje, até eu tô meio perdido nisso aí, que hoje o nosso carro-chefe é a bala de doce de leite. Mas nós temos 12 produtos. É doce de leite, pé de moleque, cocada. A gente produz uma cocada de marca própria, que tem uma história nisso aí também. Essa cocada, já que a gente está contando história, né? Essa cocada surgiu da seguinte forma, Lucas. O Sebrae proporciona pra gente muitos filhos, né? Sim. Aqui em BH, até fora, já fizemos eles fora do estado também. Numa dessas, alguém comprou no Expo Minas uma cocada que a gente vendia de corte, mas era bem macia e tal. Comprou a cocada, foi embora para São Paulo e comeu a cocada, gostou demais. Deu uns dias, me ligou. Meu nome é fulano e tal. Eu comprei essa cocada, eu gostei demais, eu queria ver se você conseguia produzir ela para mim na lata. Aí, cara, isso foi em 2000, foi antes da pandemia, um ano antes da pandemia mais ou menos. Aí nós ficamos justamente um ano conversando, eu com medo dele e ele com medo de mim. Eita! E ó, o Luiz, o cara quer fazer uma cocada na lata lá. Vai furar meu olho, não. Aí ficou. Quando ele resolveu comprar, Lucas, começa a pandemia. Eita! Meu Deus, todo mundo maluco aí, sem saber o que fazia. Nós não sabíamos como que a gente fazia para atender de tanto que vendeu. Nó. Então, graças a Deus, assim, passamos uma pandemia. Que bom. Assim, de uma forma geral, com tudo que aconteceu, tudo, mas de uma... Porque o pessoal ficava em casa também, né? E aí aquela questão vou pedir. Aí você tem que trabalhar com esquema de logística para entrega, né? É o que aconteceu. É outro desafio, né? Mas graças a Deus fluiu bem, a gente saiu bem dessa aí também. Pois é, aí essa parceria do Sebrae vai para muito além do nome do doce, né, Armando? Hoje você me contou aqui antes do podcast, quantos funcionários? 13? Não, hoje nós temos 18 funcionários. 18 funcionários. 18 funcionários. Fora os agregados. Aí você começou com menos. Começou você e a Heloísa. Eu e a Heloísa. Eu e ela. E como é que funcionou essa parceria do Sebrae no sentido de, eu não sei, como é que eu amplio um negócio? Como é que eu escalo? Teve auxílio nesse ponto? Sim, claro. Como eu te disse, o Sebrae Tech foi uma das oficinas que a gente fez lá, né? Que nos ajudou muito com a questão da logo, de como embalar essas coisas, entendeu? E assessoria. De finanças, de organização, eles foram lá porque a minha fábrica era lá em casa. Entendeu? Tinha espaço lá onde a gente... Não é mais. Não é mais. Onde a gente antigamente tinha... Eu sempre fui empreendedor. Então tinha mercearia em frente à escola e tal. Bom demais. Aí tentamos, não deu certo como mercearia e tal, mas virou a nossa primeira fábrica. Aí daí nós já fomos para outro espaço lá e a história mudou. Sempre com o Sebrae nos orientando. O empreendedor precisa ter coragem. Muita. Precisa ter coragem. E precisa ter criatividade. Mas muitas vezes a gente precisa da técnica que nem todo empreendedor tem. E aí que é bacana, né, Armando, de você ter um nome por trás, como o Sebrae, como a FAENG, que te traz aquele arcabouço de com essa parte aqui você deixa que a gente trabalha. E te ensina nesse sentido, né, Armando? Exato. Te dá coragem. Porque se você está num evento igual no Expo Minas, num lugar já conhecido mundial, né? Você já está ali, já chancela. Com o Sebrae, aí fica... Qualquer um chega para comprar e sabe que está levando produto. Fica mais tranquilo, né? Exatamente.
Eu vou falar um pouquinho com você daqui a pouco sobre fora de Minas. Feiras pelo Brasil, como é que Minas Gerais é enxergado aí, os produtores são enxergados por Minas Gerais. Eu acho que você tem muito para contar sobre isso, mas antes eu queria falar um pouquinho de dentro, do quintal. O Origem Minas, eu sei pelo nome, que valoriza muito a origem e a autenticidade dos produtos que são legitimamente mineiros. Você começou com o doce de leite, com o pé de moleque, foi para cocada e foi ampliando. Como é que funciona esse trabalho de campo? Você também viajou para aprender a fazer outros doces? Você foi buscando receitas? Como é que a Serra Negra abraça essa mineiridade, Armando? Aí que tá, né? Tem coisas, Lucas, que só Deus explica. Eu, como te disse no início do nosso bate-papo aqui, caminhoneiro, cara. Como é que explica isso, o caminhoneiro fazer doce? Né? Já começa por aí. Os outros doces foi surgindo assim... autodidata também, eu sou autodidata também. Sim. Foi no teste. Sim. E eu tenho uma cunhada que sempre está com a gente desde o início também, e tudo que eu fazia, ou que eu faço até hoje, eu levo para ela. É muito crítica, né? No bom sentido. E que é bom, tem que ser assim. Então eu levo para ela poder avaliar. Passou no crivo, é crivo que fala, É isso mesmo. Passou no crivo dela lá. O sarrafo é alto, rapaz. O sarrafo dela é alto. Ela é assim, minha filha mais velha também, a gente chama as bicudas. Bico, dá bico de tudo. E é engraçado que o doce, então ele tem um quê de nostalgia, tem um quê de infância, né? Quando a gente come aquele doce, você falou de piranguinho, eu tenho família no sul de Minas, eu tenho família em Itajubá, e sempre que eu ia para Itajubá, passava por piranguinho. A minha barraca é vermelha. A gente sempre trazia o pé de moleque para ir para Itajubá, porque a gente levava para os parentes lá, e para voltar para Belo Horizonte. E sempre que a gente ia, os amigos, os conhecidos aqui de Belo Horizonte falavam: Você vai em Itajubá? Traz o pé de moleque de piranguinho. Foi sim, comigo. E o doce tem muito disso, né? De aquela história de... eu tenho certeza que se eu comer o pé de moleque, o Serra Negra, eu vou pensar um pouquinho naquela ida lá em Piranguinho. E essa identidade do doce, né? Exatamente. E olha só, como que o doce de leite começou. Você me lembrou, me fez lembrar aí. O do pé de moleque, quando eu comecei, me remete à minha avó, a Dona Conceição. A de Setagosa, a mãe coisa Conceição Pintinho. Quem estiver ouvindo aí, um abraço para todas as Seven Lakes, né? Boa, grande Seven Lakes. Amo essa cidade, viu? Lá maravilhoso. É a nossa Sete Lagoas. Que bom. Então, toda vez que falo em pé de moleque, eu lembro da minha avó. Agora, o doce de leite, ô Lucas, quando eu era criança, eu lembro direitinho, cara. Eu tenho o sabor do doce na boca ainda. Lá em Sete Lagoas, dos mais antigos, da década de 70 aí, o Ronaldo Cabrito, ele fazia esse doce lá, manualmente, lá no Taxá. Eu nunca vi ele fazer um doce, mas ele ia vendendo uma carroça, numa lata de 20 litros. Ele pegava e, naquelas balanças de pendurar... Sim. Pesava lá e eu ficava louco quando minha mãe podia comprar, né? Que não era sempre que a gente queria. É quando ela podia comprar. E a gente comia esse doce. Então, assim, o meu doce de leite hoje, eu faço ele pensando que vai ficar igual o dele. Sim. Entendeu? Então, assim, é isso que... E é um desafio também do empreendedorismo quando você está falando de gastronomia artesanal. Porque você tem que manter um padrão. Exato. O pé de moleque que você come hoje tem que ser o mesmo pé de moleque que você come amanhã. E aí você tem outros quesitos, aí do ponto de vista sanitário, que são importantes, que você tem que embalar esse produto, você tem que condicionar esse produto, você tem que ter uma marca que seja apresentável. Eu estou vendo os seus produtos aqui, vou pedir para a turma dar um destaque aqui. Para quem está ouvindo, a gente descreve, é uma embalagem de fato artesanal, uma embalagem de papel, uma caixinha bonita, decorada, uma latinha, né? Tudo isso demanda também uma consultoria, né, Armando? De entender como é que eu apresento esse produto na estante? Como é que eu apresento esse produto na feira? O Origem te ajudou com isso também? Nossa, tudo que tem aqui passou pelo Origem. Tudo que tem aqui de embalagem passou pelo Origem. E como você falou aí agora também com relação à parte sanitária, a gente também tem, hoje já não pode vender o doce na lata igual o Ronaldo Cabrito vendia lá em Sete Lagoas. Sim. Então, só que a lata nossa é de 400 gramas, é uma lata que ela é higienizada antes, ela não é do jeito que ela chega na fábrica que a gente vai colocar o doce, não, tudo, e tem inspeção, então, assim, o negócio... É profissional. O sabor é igual de antigamente, mas... A produção ela é profissional. É bem diferente. Fala um pouquinho de feira.
Origem Minas com estandes nas principais feiras, não só em Minas Gerais, mas do Brasil. Você falou do Expo Minas, essa história da cocada é maravilhosa. Como é que o Serra Negra é enxergado lá fora, para outros estados? Já participou de feiras fora de Minas Gerais? Como é que é essa experiência? Já participando de feira em São Paulo e no Rio de Janeiro. Esses dois estados. Agora, a Serra Negra lá fora, o que diz tudo é o seguinte, numa feira que a gente estava fazendo lá, o Sebrae também estava lá também, Origem Minas, o Sebrae, o Senado estava lá. Essa bala doce de leite, vou te dar um exemplo o que é feira na nossa vida. Sim. Eu tava lá, a bala doce de leite, o pessoal tava gostando e tal, como eu te disse, passou no crivo da minha cunhada lá, tá... O sarrafo da cunhada, meu filho, então, tá chancelado. Aí, nessa feira que a gente tava lá no Grande Hotel lá de Araxá, é o campeonato de queijo, tem lá um festival de queijo brasileiro, né? Sim. Então, uma cliente pegou a bala, comprou, foi embora. Mesmo, mais ou menos parecido com a história da cocada. Foi lá, pegou a bala. É uma menina que tem um site lá no Rio de Janeiro, Fusqueijão. Ela fez um vídeo da bala e puxando ela assim. Menino, de repente, meu telefone começou a disparar. E não parou mais. Daí pra cá, a bala hoje, a gente tem uma produção média aí de... É bastante, viu? É mesmo? É muita coisa. É muita coisa. Isso porque você teve uma baita vitrine, né? Exato. E através da feira. Entendeu? São aqueles pequenos produtores que às vezes não conseguem passar as fronteiras, exato. né? E uma coisa legal de falar, porque o boca a boca voltou. Né? O boca a boca voltou porque agora é a internet. A rede social é um grande boteco. Exato. Vi ali naquele Instagram do influencer, do fulano e tal. Porque o mineiro sempre trabalhou com boca a boca. Né? Desde aquela vendinha, o mercadinho lá em Sete Lagoas, o quê? Vamos, seu Armando tem um negócio bom lá. Passa lá no seu Armando. Como é que você faz isso num nível nacional ou até mesmo no nível global? Hoje a gente tem as redes sociais que ajudam muito com isso, né, Armando? Não é demais da conta. E, aliás, o nosso produto, graças a Deus, assim, ele tá caminhando de uma forma bacana, porque eu vendo para você, de você posta lá, os próprios clientes nos ajudam, que a gente não tem um comercial ainda atuante. Sim. É só nós mesmo lá. Se ligar lá, a Débora que vai atender lá, e se a Débora não puder atender, a Tawane atende, e é assim, entendeu? Então a gente ainda não tem uma equipe para poder trabalhar esse lado. Mas é o boca a boca mesmo, como você disse, que é a internet. Você vai enriquecendo, você vai trabalhando nesse sentido. O Armando e a Heloísa chegaram pro Origem Minas e falaram, a gente tá querendo se profissionalizar. Ainda era São José. Exato. Aí o Origem Minas chegou e falou, peraí, Armando, me conta a sua história. Me conta aqui o que é o seu negócio, onde você está e para onde você quer ir. É o tal do diagnóstico de maturidade. Como é que esse diagnóstico ajudou você? Ô Lucas, eu te falar a verdade, tem coisas até hoje que eu não consigo entender. Porque foi assim, a gente procurou o caminho certo, que é a profissionalização, né? Fazer o negócio da maneira correta, com as práticas corretas. E o negócio mesmo que foi me falando, você precisa disso, precisa daquilo, entendeu? Para poder chegar onde a gente chegou hoje. É aquele, olha, aqui você tá bom, aqui você precisa melhorar. Exato. Produtor tá ouvindo a gente, pequeno produtor, aquela doceira, aquele que tá ali fazendo no tacho, na cozinha ainda e tá, eu quero ampliar o meu negócio, eu quero me profissionalizar de vez, mas eu não sei se o Sebrae, se a FAENG é para mim, eu não sei se o Origem Minas é para mim. Que recado você passa para esse produtor? Sim, vai lá e procura. Se você porque se você quer fazer um negócio para vender na porta de casa ali, por menor que seja, tente fazer o melhor. Tem que fazer sempre o melhor. E às vezes você tá com a joia na mão ali e não sabe aonde você vai chegar lá no Sebrae. O Sebrae vai abrir portas para você. Entendeu? Tem pessoas lá que, se eles não têm lá, na hora lá, eles te indicam. Foi o caso da nossa logo, através da oficina que eles falaram, indicou uma empresa lá que o cara que mostrou para mim aquele negócio, eu fiquei maluco. Aí, além disso, tem a parte que é da
as legislações, né? Os maquinários, até isso, eles te orientam como fazer e como que você vai capacitar para poder produzir mais. Porque não adianta você ter uma ideia e ficar ali com a panela menor e tal, você não... Entendeu? Você não vai avançar. Não vai, não E consegue. o mineiro tem um jeito muito peculiar, assim, com respeito a todos os outros estados que são maravilhosos. Mas o mineiro tem um jeito diferenciado de fazer o nosso e de fazer bem. É o que você falou, são joias que podem estar escondidas e que a gente pode, pô, com a ajuda do Sebrae, da FAENG, com a ajuda do Origem Minas, levar para o mundo esse produto e ganha todo mundo. Ganha o consumidor e ganha o empreendedor, né, Armando? Exatamente. Esse foi o nosso querido Homem do Doce, Armando Alves, da Serra Negra Doce. Participou com a gente hoje. Obrigado, meu Armando. Ô, Lucas, eu que agradeço ao Sebrae por mais essa oportunidade. Estou sempre à disposição. O papo é bom quando tem um cafezinho, quando tem um docinho, então é melhor. Agora eu vou provar esses docinhos. Gente, vou lembrar você que Origem Minas é uma iniciativa do Sebrae e da FAENG que tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento, a competitividade e a diferenciação do agronegócio no estado de Minas Gerais. Você pode sim ser como o Armando, como o Homem do Doce e ampliar seu negócio. Essa história, a gente fica por aqui. Mas a próxima, eu te espero, viu? Até lá!